Bom, pessoal, então, dando sequência à nossa apostila, tá? Hoje nós estamos na aula número 4 e o assunto de hoje é luz e sombra. Então aqui tem um breve texto. Eu gostaria que vocês lessem, tá? Eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo do vídeo. Então eu vou aqui já explicar a figura, ó. A luz, a gente está estudando luz e sombra. Mas para entender isso, a gente precisa entender como que é formada a imagem, como que uma imagem se forma nos nossos olhos, né? Então, isso aqui envolve um pouquinho de ciência, tá? Então, funciona assim, ó. Quando a gente olha para uma imagem, um feixe de luz, a luz, ela vem nessa imagem, tá bom? Atravessa o nosso olho. Isso aqui é o olho humano, tá bom? Essa bola aqui. Então a gente tem a íris, que é aquela membranazinha que cobre o nosso olho, né? Depois a gente tem a córnea. A córnea é como se fosse uma lente, né? É como se fosse a lente de um óculos. A luz vem, atravessa tudo isso e a imagem se forma lá atrás lá atrás dos nossos olhos, tá bom? Só que essa imagem ela se forma de ponta cabeça, lá na nossa retina. Essa imagem é formada de ponta cabeça. Por quê? Bom, eu vou explicar isso mais para frente, tá bom? Por que ela se forma de ponta cabeça. Tem uma experiência legal para a gente fazer isso. Mas por hora entendam somente isso. Ela se forma de ponta cabeça. E aí essa imagem vai para o nosso nervo óptico. E o nervo óptico é que faz a conversão dessa imagem. Então ele manda uma informação lá para o nosso cérebro, dizendo que essa imagem está ao contrário. E aí o nosso cérebro é que faz a inversão da nossa imagem. Então, na verdade, quando a gente olha para alguma coisa, essa imagem está sendo formada ao contrário lá na nossa retina. E aí o nosso cérebro, o nervo óptico, ajuda o cérebro, ele passa a informação para o nosso cérebro e o cérebro converte essa imagem ao normal, né? E é por isso que a gente não enxerga de ponta cabeça, a gente enxerga normalmente, tá bom? Esse mesmo fenômeno acontece nas câmeras fotográficas, nas máquinas. Então a máquina fotográfica é como se fosse um olho. A luz vem no objeto, atravessa um pequeno buraquinho e aí a imagem se forma lá atrás de forma invertida. Naquelas máquinas fotográficas antigas, né, essa imagem aqui era armazenada num filme, né, num papel filme, e aí depois a gente precisava ir lá no fotógrafo para ele revelar essa foto. Vocês que são mais jovens não pegaram essa época aí, mas os pais e avós de vocês, eles viveram isso, né? Eles sabem explicar melhor isso para vocês, eles podem falar. Talvez vocês até tenham aí em casa uma dessas máquinas antigas. Muito bem. Eu precisei explicar isso, turminha, para vocês saberem como que funciona a formação da imagem, né? A título de curiosidade, tá bom? Por quê? Porque a gente primeiro precisa entender a importância da luz, né? Então, se a gente não tivesse a luz solar, a luz artificial, né? A gente não conseguiria formar essas imagens, tá bom? Porque imagina se aqui tivesse tudo escuro, a gente estivesse num ambiente escuro, a gente não teria formação de nenhuma imagem, né? Nem aqui e nem aqui, tá bom? Muito bem. Então, a atividade é a seguinte, ó. Observa a pintura abaixo com atenção. Perceba aquilo que é mais claro e o que é mais escuro. Essa diferença de tonalidade que torna a imagem tão bonita. Ela pode ser, inclusive, monocromática. O que é monocromática? Quando a gente tem apenas uma cor. Então, por exemplo, essa árvore, se você fosse pintá-la somente de preto, usando um lápis grafite, por exemplo,
ela seria monocromática. Por quê? Porque você só está utilizando o preto. No caso aqui tem várias cores, tá? Bom, rapidamente explicando isso aqui. Vocês vão desenhar essa imagem, ok? E aí, vocês vão desenhar usando apenas uma cor, tá? Então, você vai imaginar isso aqui como se fosse uma fotografia em preto e branco, sem nenhuma cor. Só que o que acontece? Vocês vão ter que prestar muita atenção aí. Você vai ter que entender aquilo que é mais escuro e aquilo que é mais claro. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou mandar uma imagem aí em preto e branco para vocês entenderem. O que é mais escuro nessa imagem? O que é mais escuro é a árvore, tá vendo? Essa árvore está bem preta. Então você pode pintar ela toda de preto. E aí atrás aqui, ó, você vai clareando, ó. Repara que vem clareando. Aqui está mais escuro, vem clareando. E o que é mais claro nessa imagem? É aqui, ó, o pôr do sol. O sol é o que é mais claro, tá bom? Então vocês vão tentar desenhar essa imagem aqui, tá bom? Não precisa me mandar, só tomem cuidado para guardar isso, para a gente corrigir no final do bimestre.